Fala pessoal, tudo bem? Mais um conteúdo aqui no nosso canal. Hoje nós vamos falar sobre como resolver os problemas da minha empresa. Eu vejo muitos empreendedores perdidos no dia a dia de como resolver os seus problemas. E aí com dificuldade de entender de fato qual é o verdadeiro problema e acabam aí não resolvendo da forma melhor esses problemas. Acabam empilhando, acabam muitas vezes se sufocando de tanto problema que tem dentro da empresa e os resultados obviamente que não vão aparecer. Eu vou ter muito mais gasto de energia, vou ter muito mais gasto de dinheiro e aí os resultados são os piores possíveis. Então a gente vai trazer para você aqui uma metodologia que vai te ajudar no seu dia a dia a resolver melhor esses problemas. E não da forma com que você está fazendo, porque provavelmente isso tudo está acontecendo porque você está resolvendo de forma superficial esses problemas. Você está atuando mais ali no efeito do que na causa. É disso que a gente vai estar falando hoje com você e eu tenho certeza que vai estar te ajudando muito e você vai ter muito melhores resultados. Então fica com a gente até o final que você vai entender essa metodologia, você vai entender esses processos e os resultados com certeza vão aparecer. Sejam muito bem-vindos, eu sou Marcelo De Santos, eu sou especialista em gestão de negócios e empreendedorismo. Nós temos mais de 25 anos dentro dessa área, dentro desse setor, ajudando as pessoas, as empresas a melhorarem os seus resultados. Nós temos muito conhecimento adquirido ao longo desses anos, onde a gente tem métodos, ferramentas que ajudam cada vez mais os empreendedores a terem melhores resultados. Dessa forma, a gente encurta o tempo de aprendizado, a gente encurta o tempo de implementação dessas ferramentas e os resultados aparecem com muito mais rapidez. Porque esse é o nosso grande propósito, a gente quer realizar o sonho das pessoas, a gente quer fazer com que as empresas e as pessoas tenham melhores resultados. E a gente tem muito orgulho de trazer aqui esse conteúdo, esse conhecimento para te ajudar no seu dia a dia. Então você que está pensando em empreender, você que já é micro e pequeno empreendedor, se conecta com a gente, que tem muita coisa legal e eu tenho certeza que vai estar te ajudando. Então vamos retornar ao assunto de hoje. Quando eu falo para vocês que a gente precisa implementar os métodos, é porque tem uma razão por isso. Os métodos e os processos, eles aceleram os nossos resultados. Eles agilizam e potencializam os nossos resultados. Então é muito importante que você estabeleça os métodos dentro da sua empresa. É muito importante que você estabeleça os processos dentro da sua empresa. Porque quando a gente estabelece isso, quando a gente cria isso, as coisas acontecem de forma natural. E para resolver problema é a mesma coisa. Se você tem uma metodologia para resolver problema, você simplesmente segue aquela metodologia e os resultados vão aparecer constantemente. Óbvio que a gente tem que dar uma adaptada, óbvio que a gente tem que dar uma ajustada, porque isso sempre vai depender dos negócios, mas a espinha dorsal de resolver problemas sempre é a mesma. E a gente vai apresentar aqui para você qual é essa metodologia. A gente coloca em 7 etapas isso para facilitar todo esse processo, para esse entendimento. São 7 etapas que você precisa seguir assim, de forma rigorosa, que eu tenho certeza que vai te ajudar nessa resolução de problemas que você está tendo dificuldade. E essas 3 primeiras etapas, elas são importantíssimas. E aí está um grande erro quando a gente apresenta. As pessoas têm a tendência de fazer essas 3 etapas de forma superficial. E aí quando a gente começa de forma superficial, vai terminar de forma superficial. E aí o grande erro acontece. Os problemas eles não vão embora, eles permanecem, eles só ficam escondidos e em algum momento eles vão aparecer. E muitas vezes eles aparecem em momentos errados, em momentos onde eu não posso deixar de atender o meu cliente, em momentos onde eu não posso deixar de entregar, e aí o transtorno é muito maior. Então, para resolver esses problemas, você precisa aplicar essas 3 primeiras etapas muito bem feitas. A primeira delas é você identificar o problema. Será que esse problema é um problema mesmo? Qual o tamanho desse problema? Qual é a quantidade de vezes que esse problema acontece? As pessoas elas têm ali a noção, mas elas não sabem exatamente o quanto acontece daquele problema, porque não fazem o levantamento desses dados. E aí já começa um grande erro, de você não apontar os problemas que acontecem dentro da sua empresa. Porque quando você sabe o verdadeiro problema, você dá importância para esse problema. Então começa pelo indicador. Qual é a quantidade de problemas que acontecem nessa situação que você está querendo resolver? Aí você vai analisar esse problema. Esse problema, ele precisa ser analisado, ele precisa ser entendido. Como que ele acontece, de que forma que ele acontece, em que período que ele acontece. É muito interessante você vivenciar o problema junto com as pessoas. Vamos imaginar que aconteça na operação, você vai lá junto com a pessoa que está sofrendo o problema e passa junto o problema. Percebe junto o problema, para você ter verdadeira noção do impacto que isso pode causar.
tá certo? Quando você está entendendo claramente o problema, você vai já avaliar o terceiro item aí. Você já vai tentar identificar a causa. E aí está um grande erro. Nós, muitas vezes, dentro das nossas empresas, nós encontramos apenas o efeito. E o efeito, quando a gente trata o efeito, a gente não resolve o problema. A gente trata de forma paliativa, mas a gente não resolve o problema. A gente adormece o problema, mas a gente não elimina o problema. Então aqui está o grande erro. Nós precisamos encontrar a causa. Qual a origem desse problema? Qual a origem, né, do erro? Geralmente acontece num erro, a gente precisa encontrar esse erro dentro do processo. Eu sempre coloco para as pessoas que a gente precisa entender claramente de processo. Precisa entender o passo a passo, né, da nossa produção, das nossas atividades, para poder encontrar de fato esses problemas, essas causas. Não deixe de investigar isso, porque aí está o grande segredo para você chegar no sucesso de eliminar os problemas dentro da sua empresa, encontrando a causa. É como se você tivesse dor de cabeça e você desse ao analgésico. O que vai acontecer? Vai resolver a dor de cabeça? Vai, mas na semana seguinte você vai ter a dor de cabeça novamente. Okay? Então eu preciso encontrar o que causa a dor de cabeça. E a gente tem que encontrar se é falta de água, porque você não está bebendo, se é falta de atividade física, porque você não está praticando atividade física, a sua alimentação não está mais adequada, né? Você está tomando muita bebida alcoólica, de repente, e aí está gerando dor de cabeça. E aí é dessa forma que a gente vai encontrando a causa, entendendo claramente qual é o dia a dia daquele acontecimento. Então investigue, dedique, invista tempo para fazer essas 3 atividades. Isso é muito importante. Não negligencie essas 3 etapas, não deixe passar simplesmente. Faça aí um aprofundamento, faça aí uma investigação muito profunda desse problema, dessas 3 etapas, tá certo? Quando a gente entende bem o problema, quando a gente define bem o problema, aí fica fácil dar a solução. O que eu vejo muitas vezes é que a gente não se aprofunda na causa e a gente dá soluções erradas, gasta dinheiro, que é pior de tudo, gasta tempo, gasta energia, o transtorno fica cada vez maior dentro da empresa. Então você precisa entender bem o problema, dar a melhor solução. Muitas vezes você vai precisar de ajuda, você vai ter que buscar ajuda de profissionais mais capacitados, de empresas que possam te ajudar melhor, ou de departamentos dentro da minha empresa que possam dar soluções melhores, mas baseado já na investigação da causa de vocês. Isso é muito importante, essas 2 etapas, a 4 e a 5. Quando você definiu bem as ações, aí é simples, é implementar as ações, e aí vai uma outra dica. Se você tiver muitas ações para serem implementadas, se você tiver de 2 para cima, tente implementar uma de cada vez para fazer a etapa 7 de forma correta. Medir os resultados. Quando você implementa várias ações ao mesmo tempo, você não sabe o impacto de cada uma delas. Se você fizer uma a uma, aí você sabe o impacto e aí você consegue replicar de forma mais rápida aquelas que dão mais resultado. Essa é uma grande dica que eu recomendo que você faça para que você economize mais dinheiro, porque tem ação que não gera resultado nenhum. E aí você já elimina isso na hora de você replicar para outro departamento, para outro equipamento, para outro grupo de pessoas e assim sucessivamente, tá certo? Avalie muito bem isso. Faça muito bem as 3 primeiras etapas e faça isso com muita frequência. Faça isso diversas vezes, diversos ciclos dentro do seu negócio, porque daí vem o conceito de melhoria contínua. Eu vou estar melhorando constantemente, eu vou estar melhorando frequentemente e os resultados eu tenho certeza que irão aparecer. Pense você fazendo esses ciclos várias vezes ao longo de um ano, olha o quanto você vai evoluir no final do ano. Então é isso que você tem que fazer, com intensidade esse processo, esse ciclo com constante. No começo é difícil, como se fosse aprender a andar de bicicleta, mas depois você começa a andar de bicicleta e você fala, caramba, como é que as pessoas não sabem andar de bicicleta? É a mesma coisa que eu me pergunto, como é que as pessoas não conseguem aplicar esse ciclo? Porque sempre vai trazer resultado para você, sempre vai trazer muito mais resultado para você. É isso que você tem que buscar. Tá, ok? Olhando sempre os resultados, fazendo cada dia melhor as coisas, diminuindo os gastos, os custos, otimizando cada vez mais os recursos, pensando de forma estratégica. Você, como dono do negócio, você tem que pensar dessa forma. A dica de ouro para você, né, finalizar todo esse processo, né? Você tem que provocar esse tempo. Se você não fizer isso, não vai cair do céu os resultados. Não adianta. O tempo não vai aparecer para você. Não adianta você colocar, né, o seu discurso, quando eu tiver tempo eu faço. Esse tempo não vai aparecer.
Então o que você tem que fazer? Você tem que estabelecer um tempo, um horário, um local para você fazer isso. Você tem que criar isso. Isso faz parte da sua estratégia, de você pensar de forma estratégica. Você vai ter que criar isso. Vou dar um exemplo aqui. Todas as sextas-feiras de manhã você vai fazer essa ação. Você vai se isolar. Se for necessário, você traz pessoas que vão poder participar desse processo, mas você só vai pensar nisso nesse momento. Você vai avisar todo mundo que não é para te interromper, para que você possa pensar nessas 7 etapas. Se o tempo não der, você vai fazer na outra sexta-feira e assim sucessivamente até você encontrar a primeira solução daquele problema que você quer resolver. Percebe? Então você vai criar uma rotina para você diariamente ou semanalmente. Eu recomendo que seja semanalmente para que você consiga pensar nisso. E você vai engajando mais as pessoas, você vai fazendo as outras pessoas também fazerem isso nos seus departamentos e a coisa vai evoluindo e os resultados vão aparecendo. Tá certo? Essa é uma dica que eu assim estabeleço como prioridade para quem quer ter sucesso. Eu espero que eu tenha ajudado, eu espero que eu tenha contribuído. Se você gostou, dê uma curtida aqui, compartilhe isso aí nas suas redes para aquelas pessoas que você acha que esse conteúdo vai estar te ajudando, que eu tenho certeza que vai estar te ajudando, assim como eu te ajudei, e você vai fazer parte dessa distribuição, você vai poder ajudar mais as outras pessoas, tá certo? A gente tem aqui workshop gratuito para você que está querendo começar a empreender. Então se inscreva, tem um passo a passo lá muito legal que vai te ajudar a pensar de uma outra forma a questão de empreender. Se você está querendo rever alguma coisa também, vale a pena. E a gente tem um e-book de gestão do tempo, onde vai te ajudar a encontrar melhor o seu tempo, organizando mais as suas atividades, organizando melhor o seu principal recurso que é tempo. Se inscreva lá que está bem legal. A gente manda o e-book para você. E a gente tem mentoria. Se você precisar de ajuda, se você precisar acelerar esse processo, a gente tem muita ferramenta, a gente tem muito conteúdo aqui que vai te ajudar a acelerar e você vai ter muito melhor resultado. Só mandar uma mensagem para a gente que a gente retorna o quanto antes para entender o que você está precisando e a gente manda aí uma proposta para você, tá certo? Queria agradecer mais uma vez, um grande abraço e até a próxima!